Qual foi a coisa mais solitária que você já fez? Eu estava sozinho em casa no ano novo. Estava jogando os Sims na escuridão do meu quarto. Fiz uma pequena reunião com outros jogadores e na virada do ano eu gritei: Feliz Ano Novo para mim! Eu sem querer enviei uma solicitação de amizade no Facebook para a pessoa errada. Ela tinha o mesmo nome da pessoa para quem eu queria enviar. Por algum motivo essa pessoa aceitou a solicitação. Essa pessoa e eu nunca interagimos e nem moramos perto. Agora eu acompanho todos os seus posts e estou ciente de sua vida. Fiquei feliz quando ficou grávida das 2 filhas. E até que fiquei com medo quando uma delas nasceu com alguns problemas de saúde. Chorei quando seu marido foi ferido no Afeganistão e fiquei orgulhosa quando ela foi aceita na faculdade de medicina. Percebi que tinha inventado uma amizade na minha cabeça com uma estranha da internet, e tudo enquanto estava sentada em casa sozinha e de pijama. Eu planejei meu aniversário uma semana antes. Convidei todos os meus amigos para o shopping. A ideia era comer e jogar boliche. Cheguei uma hora antes e me sentei para esperar. Foi quando recebi a primeira mensagem: Desculpa, mano, não vou conseguir chegar. Feliz aniversário. Depois um por um me mandaram o mesmo. Fiquei muito chateado e quase chorei. Quando fiquei calmo, comprei um Starbucks e fui ver um filme no cinema. Chego em casa esperando uma festa surpresa ou algo do tipo, talvez algum presente na entrada, mas não, nada. Há algumas semanas fui às 23h15 para ver o filme, O Hobbit. Eu era a única pessoa na sala. Por 20 minutos fiquei procurando a poltrona perfeita. Fiquei pensando seriamente em pedir que parassem o filme enquanto vou no banheiro. Meu Deus, esse filme é longo. Quando saí do cinema perto das 2 horas da manhã, não vi nenhum funcionário. Meu carro era o único no estacionamento e tinha caído uma pequena nevasca. Tudo parecia uma cena de algum filme dramático. Antes de chegar no meu carro, dou uma olhada para ver o cinema. Toda a parte da frente e as luzes internas estavam apagadas. Parecia que ele tivesse estado fechado o tempo todo. Eu tinha um cachorro chamado Douglas. Quando não havia ninguém por perto, gostava de cantar músicas aleatórias para ele, mudando certas palavras com seu nome, exemplo, Turn Down for Douglas, Stairway to Douglas, Sweet Child of Douglas, etc. De qualquer forma, depois que meu ex-namorado e eu terminamos, ele ficou todo triste. Entre o trabalho e a escola e sem um bom quintal onde pudesse brincar, percebi que não era o melhor ambiente para ele. Por isso, apesar de amar aquele cachorro mais do que a maioria das pessoas na minha vida, liguei para o meu ex-namorado e deixei que ele ficasse com ele. Logo depois que ele saiu, me vi cantando sozinha em casa e fiquei muito triste. Isso foi há meses e ainda estou triste com isso. Eu imagino uma vida inteira com uma garota do ônibus só porque ela é bonita. Normalmente, não é nada romântico. Eu imagino assistindo Netflix no meu sofá com ela ou segurando-a em meus braços enquanto ela dorme. Gosto de imaginar como seria minha vida se eu me casasse com ela. Alguém que me diga que também faz isso, por favor. Aluguei um restaurante onde caberiam 70 pessoas. Depois de voltar de muito tempo no treinamento militar, queria ficar com todos os meus amigos e família em um só lugar. Depois de anunciar o evento por mais de 3 semanas, ninguém apareceu. Depois de ficar sentado ali por mais de 2 horas, me levantei e saí. Ninguém me ligou ou me mandou uma mensagem para cancelar. Ainda penso naquele dia. Meu vizinho planejou uma festa pelo Super Bowl, mas não me convidou diretamente e estava ansioso para ir. Então fui ao McDonald's e comi sozinho no meu carro. No estacionamento esperei que acabasse o Super Bowl antes de ir para casa. Quando me mudei, houve um período solitário em que não tive com quem conversar por cerca de um ano. Comi alimentos que sabia que não devia comer para ir ao pronto-socorro, para alguém da equipe ver meus dados e me desejar feliz aniversário. Estou em um ponto melhor da minha vida agora do que antes, mas esse foi definitivamente o ponto mais baixo da minha vida. Tenho uma forte ansiedade social, e era muito difícil naquela época sair e conhecer pessoas. Por muito tempo fiquei solteiro. Fui a um clube no Dia dos Namorados,
Todos os meus amigos tinham namoradas e eu não queria ficar sozinho. Uma das meninas me deu um beijo na bochecha. Ela me deixou uma grande marca de batom e disse: "Espero que isso não te coloque em problemas, claro. Se eu tivesse alguém em casa que se importaria se tivesse batom no rosto, você acha que eu estaria sozinho em um clube no dia dos namorados?" Acabei indo para casa. Comecei a beber cerveja até não aguentar mais e xingar crianças no Call of Duty. Quando voltei do Iraque em 2005, já estava lá há mais de um ano. Eu voei até a Alemanha e cheguei a Frankfurt por volta da meia-noite. Pegamos um ônibus e fomos para a base onde morávamos e estava nevando lá fora. Nos reuniram em uma academia e ficamos em formação na quadra de basquete enquanto eles nos mandavam para nossas famílias. Lembro-me de ficar ali observando todas aquelas pessoas, que eram minha única família, partindo com sua verdadeira família. Eu não tinha ninguém lá. Eu me virei, peguei minhas coisas e caminhei os 3 quilômetros de volta até meu quarto. Quando cheguei estava completamente vazio, exceto pela cama e uma caixa de cerveja na geladeira. Eu pensei no futuro. Abri uma cerveja, sentei na cama e senti que deveria estar feliz, mas estava mais solitário do que nunca. Esse sentimento nunca foi embora. Meu maior momento de solidão aconteceu há 2 anos. Foi durante o verão que ganhei 2 ingressos grátis para ir a uma feira medieval. Fiz a coisa mais lógica que poderia ter feito, convidei minha namorada de muitos anos para ver se ela queria ir. Ela era professora e disse que estava muito ocupada se preparando para o ano letivo, então ela ficou dando desculpas. Perguntei se ela queria ir na sexta à noite. O sábado chegou e passou. Eu perguntei novamente se ela poderia ir por 1 ou 2 horas no domingo. Tinha 2 ingressos grátis, então eu não me importei em ir, pelo menos 2 horas para conhecer. Ela me disse novamente que estava muito ocupada, mesmo depois de me oferecer para ajudá-la. E ela não parava de me dar desculpas sem sentido. Domingo chegou e eu perguntei a ela novamente. Ela respondeu a mesma coisa. Era tarde demais para convidar outra pessoa, então fui sozinho. Já na entrada, vi um casal que ia comprar os ingressos. Eu ainda tinha um ingresso sobrando, então dei a eles. Eles pareciam muito felizes com isso. A situação deu início a um intenso sentimento de tristeza. Passei 1 ou 2 horas vagando pela feira sozinho. Eu não estava feliz e sabia disso. Menos de uma semana depois, eu estava solteiro por minha própria decisão. Quando eu ficava com raiva, procurava o Cleverbot para desabafar, porque não queria incomodar meus amigos com meus problemas. Além disso, o único cartão de Natal que recebo pelos correios é da seguradora. Sempre que recebo me sinto patético, pois só as festas já me fazem sentir mal. Até me fazem chorar porque a minha seguradora é a única entidade que se preocupa em gastar 35 centavos para dizer Feliz Natal. O Natal costuma ser o ponto mais baixo do ano porque costumo ficar muito bêbado no Dia das Bruxas e no Dia dos Namorados. O momento mais triste que foi para mim morar sozinho nestes últimos 5 anos. Foi quando eu estava na casa dos meus pais jogando Lego com meu sobrinho de 4 anos. Na hora de ir embora, eu me despedi dele e ele me perguntou: "Você vai embora?" "Sim, Oliver, eu tenho que ir para casa", ele disse. "Por quê? Quem sente sua falta?" Eu disse: "Ninguém, Oliver." 3 anos atrás, minha esposa, com quem eu estava há 8 anos, me deixou de repente. Após alguns meses de reclusão voluntária, decidi fazer um último esforço na minha solidão. Peguei a minha aliança de casamento, custou 900 euros e o ouro valia cerca de 200, e levei-a a um joalheiro. Vendi o anel por exatamente 29,95 euros, deixando o joalheiro surpreendido. Então, fui até a loja de bebidas do outro lado da rua e comprei uma garrafa de Johnnie Walker por 29,95. Voltei para casa, fechei as cortinas, fechei as portas, coloquei minha música deprimente e desliguei o telefone. Depois de fazer tudo isso, abri a garrafa e me afoguei nela. O resto da noite passei chorando, enlouquecido. Nunca me senti tão sozinho como naquela noite. No dia seguinte, acordei com uma grande ressaca, que passou no devido tempo. Peguei minha moto e fui jantar na casa dos meus pais, já acabado o período de confinamento. Depois que a escola terminou,
Trabalhei para meus pais ajudando-os com seus negócios, mas discutíamos o tempo todo. Um dia, após uma discussão particularmente intensa que terminou com um "vai para o inferno", arrumei uma pequena mochila e fui para uma cidade a 160 quilômetros de distância caminhando e pedindo carona. Aluguei um quarto. Venho de uma família numerosa e nunca tinha morado sozinho antes, mas fiquei tão chateado que decidi não contar a ninguém onde estava. Fiquei tão ocupado trabalhando com um senhor muito miserável nos 6 meses seguintes, na construção, que nem tive tempo de fazer amigos. Lembro que chegou o dia de Natal, quando normalmente eu estaria comemorando com a família e muitos parentes, mas agora estava sozinho. Eu fui caminhar. Tudo estava em silêncio. Não havia tráfego ou lojas abertas. Desci a rua olhando as janelas das pessoas tentando ver as famílias juntas. Finalmente me reconciliei com meus pais, casei, tive 9 filhos e só espero ficar sozinho de novo. O tempo muda. Moro sozinha. Não tenho namorado e tenho poucos amigos. Convidei meus pais para o dia de ação de graças, mas eles estavam saindo de férias para o Tahiti. Acabei pegando pequenos pratos de brinquedo, talheres, copos e toalhas de mesa e fiz o jantar com minha hamster Miley, dando banho nela antes. Ela não queria comer do seu pratinho porque sempre gosta de comer o que eu estou comendo. Então acabamos comendo do mesmo prato de tamanho normal. Miley e eu. Ela, sendo uma ratinha, ficava na beira do prato pegando pedacinhos de comida com as 2 mãozinhas, depois virou rotina de jantar juntas. Ela gosta muito de abacate. Eu faço saladas especiais com alface, queijo, abacate e biscoitos. A pessoa mais solitária torna o ratinho mais feliz. Meu trabalho é muito solitário. Eu trabalho em um grande escritório como recepcionista. Então estou na frente sempre sozinha. As pessoas me desprezam como apenas a recepcionista. A posição mais baixa do escritório. Eles passam pela minha mesa e agem como se eu fosse literalmente parte da mobília. Eles não olham para mim se eu dar um oi. Às vezes fingem que não me ouviram. Eles só falam comigo quando estão de mau humor e precisam de alguém para contar suas frustrações. Sou invisível ou um saco para bater com palavras. Trabalho aqui há 6 meses e almoço sozinha no carro todos os dias. Eu, um homem de 22 anos, voltava para casa no Natal, onde o namorado da minha mãe foi morar com seus 2 filhos de 20 e 25 anos. Eu era um menino introvertido comum, com boas notas, que fazia pesquisas e tinha ofertas de emprego recém-saído da faculdade. Mas minha mãe sempre preferiu que eu fosse um garoto com mau desempenho no colégio, se isso significava que eu iria para a festa toda sexta-feira. Os 2 filhos do namorado dela são desse tipo. E me dói ver minha mãe mostrar muito mais carinho a eles, apesar de serem perdedores e não sendo seus filhos naturais. Na manhã de Natal, menti sobre ter que ligar para a Europa para o trabalho e passei 5 horas sentado em um banco de parque para não ter que sentar com eles e talvez abrir presentes com eles. Talvez, eu só estou com ciúmes, mas o brilho nos olhos da minha mãe toda vez que o cara desempregado diz a ela que vai embora e talvez volte amanhã, me mata e eu realmente não quero fazer parte de sua nova família. Na noite de Natal, cerca de 4 anos atrás, minha família saiu de férias para a Suíça, mas eu não conseguia imaginar passar todas as minhas férias lá, então meus pais decidiram que era melhor eu ficar em casa. O que eu não percebi é que isso significava que eu passaria o Natal só assistindo Harry Potter na televisão e com uma pizza de supermercado no forno. Sem presentes, sem árvore, sem nada. O lado bom foi que tinha uma garota naquela época que me perguntou como tinha sido o Natal na minha casa. Depois disso, eu contei para ela sobre a minha noite patética. Ela gritou comigo por cerca de 10 minutos sobre por que eu não tinha contado a ela, e que eu poderia ter passado a noite na casa dela, etc. Eu nunca realmente pensei que essa era uma opção. De qualquer forma, ela chegou um pouco depois, sem avisar, e me fez o jantar, e passou 2 dias comigo. Ninguém nunca tinha feito algo assim por mim, e até hoje ainda estamos juntos e comprometidos. Quando eu tinha 17 anos, eu estava no 4º ano do ensino médio.
Minhas amigas se gabavam de como tiveram sua primeira vez antes de se formarem. Eu não tinha feito isso. Disse às pessoas que sim para me encaixar, mas não tinha feito. Bem, prometi fazê-lo com a primeira pessoa. Acabei fazendo aquilo aos 17 anos com um cara que consumia substâncias ilegais. Ele era casado, tinha um filho e trabalhava no McDonald's. Ele alugou um quarto de motel barato e sujo. Quando ele acabou, saiu. Eu fiquei sentada no chão chorando por 1 hora antes de deixar a chave na recepção. Nunca me senti tão só e nunca me arrependi tanto de algo. No meu aniversário, há 2 meses, eu realmente queria que alguém me dissesse feliz aniversário. Minha mãe me enviou uma mensagem e eu acho que minha irmã poderia ter feito isso também, mas isso não conta, então eu mandei mensagem para 2 pessoas. Acho que não estou na vida de muita gente, porque acabei mandando uma mensagem para o meu ex-namorado e para uma menina que conheci em um aplicativo há 1 ano e com quem ainda converso. Os 2 sabiam que era meu aniversário, mas nenhum dos 2 me parabenizou. Eu só queria um parabéns, só isso, nada mais. Eu falo do assunto, você não lembrou do meu aniversário, coloquei um emoji porque obviamente não estava falando sério, eu pedi que falassem, feliz aniversário.